Jesus, quando morreu, ele foi para o inferno? É sobre isso que nós vamos estudar nessa aula, amém? Pega uma caneta, pega um papel. Nessa aula, queridos, nós vamos nos lugares mais profundos da terra. Nessa aula, nós vamos tão fundo, que nós vamos lá no inferno, através da palavra de Deus. E depois, nós vamos subir até o terceiro céu. Nós vamos ver esse momento peculiar, esse momento único, singular na história. O Deus eterno, ele morre. E a Bíblia diz que ele foi para o inferno. E vamos ver o que Jesus foi fazer no inferno. Algumas teorias dizem que Jesus foi para o inferno sofrer, porque ele estava levando o pecado da humanidade. Nada disso. A Bíblia não diz nada disso. Errado. Isso é um fato. Errado. Jesus não foi sofrer no inferno. Porque na cruz, a sua última palavra foi: está consumado. Ele não consumou lá no inferno, ele consumou na cruz do Calvário. E nós vamos ver porque está escrito isso, que na cruz ele pôs um ponto final no seu trabalho, na sua obra redentora. Ele venceu na morte. Amém? Então nós vamos ver esses 3 dias que Jesus esteve no ventre da terra, no centro da terra. O que Jesus foi fazer lá? Nós vemos que na Bíblia refere-se ao inferno, mas essa palavra, você precisa saber, se você não sabe, é uma palavra latim, que vem do latim inferno, mas na Bíblia não está escrito inferno, é uma tradução. Na Bíblia fala do Hades e do Sheol e do Tártaro, mas o Tártaro nós vamos estudar outro dia, o abismo. Mas a Bíblia fala do Sheol e do Hades, é a mesma coisa. Quando a Bíblia se refere no inferno, tanto no Novo Testamento ou como no Antigo, se está falando do Sheol ou do Hades, o lugar dos mortos. Jesus, quando ele morreu na cruz, a última promessa dele foi para um ladrão. Olha que maravilha, olha que graça, olha o amor de Jesus. A última promessa de Jesus como homem na terra foi para um ladrão. E o que ele disse para esse ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, presta atenção, amados. Na cruz havia 2 ladrões. 2. Por que Jesus não salvou os 2? Jesus só salvou um. Porque só um teve um coração contrito e humilhado. Só um se arrependeu. Isso significa, pode ser ladrão. Se um coração contrito e humilhado, Deus não vai desprezar. Amém? Então guarda esse ensino para você. Deus só salvou um, porque só um se arrependeu. Então quando uma pessoa se arrepende, Deus salva ele. Jesus entra na vida dele. Amém? Agora vamos ver esse momento. Este momento, Jesus está prometendo para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas agora, lá em João 20:17, quando Jesus, 3 dias depois disso, Jesus ressuscita. As mulheres estão ali no túmulo e as mulheres vão abraçar Jesus. Jesus diz: não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Agora, veja bem, peraí. Na sexta-feira, vamos dizer que ele morreu na sexta-feira? Por que vamos dizer? Porque tem uma teoria que ela é muito lógica, que foi na quinta-feira, tá? Mas vamos dizer que é na sexta. Na sexta-feira ele faz uma promessa. Hoje mesmo, hoje quando? Na sexta. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Bem, 3 dias depois, no domingo, Jesus diz para a mulher: espera, eu ainda não subi ao Pai, vocês não podem me tocar. Espera aí, ele foi ou não foi? É isso que nós vamos estudar nessa aula e você vai entender no final. Amém? Não há nenhuma contradição, está tudo certinho. Na sexta-feira ele foi para o paraíso, ele foi para o Pai. E no domingo, para aquelas mulheres, no nosso tempo, no nosso contexto, na nossa cronologia, ele ainda não tinha ido para o Pai. Existe uma diferença entre o mundo espiritual, a eternidade, e o mundo natural, o cronos do homem. Existe uma diferença, tá bem? No final você vai entender. Esses textos, eles não se contradizem. Ao contrário, eles apoiam um ao outro.
Eu também quero comentar sobre Lucas 23, 43. Para você entender aonde Jesus foi e o fazer o que e o porquê, você precisa saber desse texto que fala lá em Lucas 23, 43. É aquele episódio, é um fato, não é uma parábola. É um fato, não é uma parábola, é uma história. Jesus conta a história, Jesus revela, é uma revelação. Jesus conta uma história de um homem rico que morreu e foi para o inferno. E existe um homem piedoso, crente, que acreditava em Deus, que ele morreu, ele era mendigo e foi para o céu. Chegando lá no Hades, os seios de Abraão, esse homem... Agora, presta atenção, nesse texto, Lucas 23, 43, o salvo, o mendigo salvo e o rico que foi condenado, digamos, eles foram para o mesmo lugar. Para onde? Para um lugar na profundeza da terra. Todas as vezes no Antigo Testamento, quando falava de Hades, os lugares dos mortos, era para baixo. Por quê? Porque o Hades está no centro da terra, literalmente está no centro da terra. Espiritualmente falando, está para baixo. É para baixo. O Hades, o Sheol é para baixo. Então, de Adão até João Batista, até Jesus, todos os homens de Deus, quando morriam, iam para o mesmo lugar. Mas entre os homens salvos e os homens perdidos, havia um abismo, mas estavam no mesmo nível, lá embaixo. E existe um abismo entre esses dois. Abraão fala isso para o rico. Olha, existe um abismo entre nós dois, não tem como Lázaro molhar a ponta do dedo dele e refrescar você, não tem como. Porque entre nós dois existe um abismo, um tártaro. Tá? O abismo é este. É um lugar eterno também, onde estão anjos. Bem, o que eu quero dizer é que, antigamente, antes de Jesus, todos iam para o Hades. Todos eles. E lá no Hades existia uma divisão, com um abismo no meio. Os perdidos de um lado e os salvos de outro. Mas todos estavam no Hades. Na morte de Jesus, quando ele faz a última promessa dele para o ladrão, ele vai dizer: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Nunca no Antigo Testamento, somente em Gênesis, que o paraíso está disposto para o homem. Por quê? Quando Adão pecou, o paraíso foi fechado. Você lembra essa história? Deus colocou querubins protegendo a árvore que estava no meio do jardim. O jardim no Éden é o paraíso. E lá em Apocalipse vai dizer que a árvore da vida está no meio, Apocalipse, no meio do paraíso de Deus. Então esse paraíso está no céu, no terceiro céu. O apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu, no paraíso de Deus. Por que o apóstolo Paulo subiu ao paraíso? Porque ele fez isso depois da ressurreição de Jesus. Antes da ressurreição de Jesus, era impossível o homem entrar no paraíso. Estava fechado. O paraíso estava fechado para o homem. Bem, então nesse episódio, o que Jesus foi fazer lá no inferno? Afinal, ele foi para o Hades ou não foi? Foi. Ele morreu e foi para o Hades. Mas ele não foi sofrer, ele não foi pagar o pecado lá no inferno da humanidade, como muitos dizem. Não, amados. Na cruz ele disse: está consumado. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 4:8. Efésios 4:8 vai dizer assim, ó: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele quem? Se ele subiu, presta atenção, quando a Bíblia assim, ó, quando a Bíblia diz subiu, é porque estava embaixo. É porque não estava lá. Quando a Bíblia diz assim, uma porta se abriu, é porque a porta estava fechada. Então, quando você for ler a Bíblia, tenta ver essas palavras mais no profundo. Está dizendo, por isso diz, Efésios 4, 8 e 9. Por isso diz, quando ele subiu, ele quem? Cristo. Ele subiu às alturas, levou. Se ele levou o cativo, o cativeiro. Olha só, se ele levou, é porque os cativos estavam embaixo. Se ele subiu e levou o cativo, quer dizer que ele estava embaixo,
E os cativos estavam onde? Embaixo. E que cativos é esse? Todos os santos do Antigo Testamento. Todos eles. De Adão até João Batista. Até João Batista estava ali. Todos eles. Menos um. O ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele foi o único homem, ele foi mais privilegiado que Abraão. Por quê? Porque ele não foi para o Hades. Ele foi direto para o paraíso, ele foi um privilegiado. E aqui nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Para a salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Bem, o versículo continua dizendo: e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer, subiu, senão também que havia descido nas regiões interiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Na sua Bíblia deve estar escrito assim: terminar todas as coisas. Não, mas não é terminar, é para encher todas as coisas. O original é encher, não é para cumprir. Algumas traduções dizem cumprir todas as coisas, também não é para cumprir, é para encher. Encher o quê? Ele se esvaziou. Você lembra de Filipenses? Você lembra da primeira aula? Que Bereshit é Cristo? Tudo estava dentro dele, ele se esvaziou. Pois bem, quando ele morre e ressuscita, ele enche de novo todas as coisas. Aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, ele pede para Deus. É justamente isso. Ele se encheu de todas as coisas, de tudo que ele tinha se esvaziado. Com a ressurreição dele, ele volta à posição de Deus novamente. Ele está cheio de glória novamente. E João vai falar isso lá em Apocalipse 1,13. Como que é o aspecto de Cristo? Seus olhos de fogo, sua pele brilha mais do que o sol, seu cabelo branco como a neve. Ele está vestido de linho fino, um cinturão no seu peito, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este é o Cristo cheio da glória. Então Cristo hoje encheu todas as coisas. Mas eu quero ficar aqui com você aqui, ó. Aquele que subiu é o mesmo que desceu e levou cativos o cativeiro. Presta atenção. O que Jesus foi fazer no inferno? Em primeiro lugar, buscar os santos que estavam lá nos seios de Abraão. Ele foi fechar esse lugar que todos os santos iam. Hoje não. Depois de Jesus, quando nós morremos, todos que morreram já não vão para os seios de Abraão, já não vão para o centro da terra, agora vão para o paraíso, agora sobe. Antigamente descia, mas agora sobe para cima, o paraíso que está nos céus. Apocalipse diz isso, Paulo diz isso, Paulo foi até o terceiro céu. Então, a primeira coisa que Jesus foi fazer não foi sofrer, ele foi levar o cativeiro, levar os cativos do cativeiro. E qual eram os cativos? Os santos, todos os santos. E 1 Pedro 3,19 vai dizer assim: o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes. Pedro está dizendo aqui que Cristo foi, quando foi? É o mesmo contexto, na morte dele, nesses 3 dias, que para nós são 3 dias, mas na eternidade não existe dias, não existe passado. Na eternidade todos os dias são. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Na eternidade não existe passado. Na eternidade é um presente eterno. É um presente eterno. Então, esse é o contexto. Quando Jesus morreu, Pedro está dizendo, 1 Pedro 3,19, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão eterna, os quais que em outro tempo foram desobedientes. Então, Jesus também foi lá no Hades pregar, não pregar o Evangelho. Ele não foi pregar o Evangelho. A palavra pregar aqui não quer dizer como os pastores pregam. Eu prego, eu subo no púlpito para pregar. Estou pregando o Evangelho, pregando salvação, chamando ao arrependimento. Não é essa a pregação. Aqui ele foi dar testemunho que a palavra de Deus é verdadeira. Ele foi dar testemunho que as palavras de Noé eram verdadeiras. O contexto aqui está falando também dos homens que não creram em Noé, na pregação de Noé. Então,
Jesus, ele não foi sofrer, ele foi dar testemunho, ele foi dizer, ele foi mostrar, ele foi expor a palavra de Deus, ele foi mostrar para todos os homens ali, olha, eu sou a sua salvação, eu sou aquele que Noé estava pregando, que ia vir condenação sobre a terra, eu estou aqui, mas eu vou levar um grupo grande que está aqui, porque eles creram em Deus, eles creram no meu Pai desde sempre, mas vocês foram desobedientes, então eu vim mostrar para vocês, vocês precisavam me ver, então Jesus foi lá dar testemunho para esses homens, e para os demônios, e para os principados, e para as potestades. É nesse momento que Jesus vai lá, na morte dele na cruz. Ele desce para dar testemunho da palavra de Deus. E Colossenses 2,15, olha só, Colossenses 2,15, olha o que vai dizer Colossenses 2,15. É o que eu estou dizendo, justamente o que eu estou dizendo. Havendo riscado a cédula que era contra nós, e tirou do meio de nós, encravando-a na cruz, olha só, despojando os principados, as potestades, e os expôs publicamente à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Você está entendendo? Aonde foi isso? Na cruz. E o que aconteceu na cruz? Ele morreu. No nosso tempo, 3 dias ele ficou sem ir para o céu, ele foi no Hades. E o que ele foi fazer lá no Hades nesse momento? Tomar a cédula que era contra nós. Existia um contrato, uma cédula com todos os nossos pecados. E nós deveríamos pagar. O juiz eterno ia um dia nos pedir conta dessa cédula. Nós seríamos julgados por causa dessa desobediência, esse pecado nosso. Mas na cruz do Calvário ele foi lá tomar essa cédula que era contra nós, e ele mesmo cravou na cruz, despojando, tomando toda a autoridade dos principados e potestades, e os expôs publicamente à vergonha. Quando foi isso? Lá no Hades, quando ele morreu. Ele foi lá no Hades fazer isso. Isso que nós estamos lendo aqui, Colossenses 2,15, aconteceu no inferno. Ou no Hades, a palavra certa é Hades, ou pode usar a palavra inferno também. Ele expôs a vergonha sobre ele na cruz. Então, em primeiro lugar, Jesus foi buscar os cativos. E Jesus foi fechar esse lugar que era lá embaixo, para os santos. Hoje, os santos vão para cima, igual que aquele ladrão da cruz. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, e o paraíso está no céu, no terceiro céu, diz Paulo. Então, ele foi fechar esse lugar. Mas agora o lugar do tormento está no mesmo lugar. Deus não mexeu nisso. Jesus não mexeu. Então Jesus foi lá pegar os cativos, todos os homens do Antigo Testamento, e levar para o céu. Aquele que subiu também aquele que desceu é o mesmo que subiu, levou cativos do cativeiro. É o que nós lemos lá em Efésios 4, 8 e 9. Ele foi levar. Se ele subiu e levou o cativo, é porque os cativos estavam lá no seio de Abraão. Estavam no centro da terra. Agora, vamos ver esse momento que eles entram no céu. Você já parou para pensar nisso? Se Jesus foi lá buscar eles, é porque eles estavam embaixo. Agora imagine esse momento quando eles entram no céu. A Bíblia revela o momento exato quando todos esses cativos, e eram muitos, hein, amados? Você imagina todos os homens salvos no mundo inteiro, desde Adão até Jesus, todas as almas de Adão até Jesus. Agora, não só de Adão até Jesus, eu vou além, de Adão até nós, de Adão até o nosso tempo, porque eu volto a repetir, para você entender, na eternidade não existe passado, na eternidade todos os dias são. Na eternidade é um eterno presente. Então, de Adão até os nossos dias de hoje, até o último santo que morreu hoje, eles não vão para o inferno mais, para o Hades, eles vão para o paraíso. Então, todos esses do Antigo Testamento estavam lá embaixo. E agora, Efésios e 1 Pedro e Colossenses nos diz isso, que ele levou todos esses para o céu.
Porque o paraíso estava fechado. Quando Adão pecou, o paraíso foi fechado. A porta no céu estava fechada. Existem portas espirituais, figuras de portas que estavam fechadas no Antigo Testamento. Agora, Jesus, quando ele faz essa promessa para o ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não existe nenhum lugar no Antigo Testamento que refere uma pessoa que morreu vai para o paraíso. Todas iam para o centro da terra, para o lugar dos mortos, ou os seios de Abraão, a Bíblia diz. Então Jesus inaugura na cruz o paraíso. O que significa? Como que inaugura? Jesus é o novo caminho. Jesus é a porta que estava fechada. Você está entendendo? Agora, vamos ver este momento que Jesus está entrando no céu com todos eles. A Bíblia nos relata isso. O momento exato que Jesus está subindo no céu com todos os santos, com todos os cativos. Esse é um momento sublime, maravilhoso. Abra sua Bíblia em Salmos 24. Salmos 24, 24:7 até o 10. Davi viu esse dia. Davi teve uma visão desse dia. Olha o que Davi vai dizer. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Alguém pergunta, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí novamente, quem está entrando está dando uma ordem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Presta atenção, se vai entrar é porque não está dentro. Você concorda comigo? Se vai entrar é porque está lá de fora. Se está dando uma ordem para as portas abrir, é porque as portas estão fechadas. As portas do céu, houve um tempo que elas estavam fechadas para a humanidade. Por isso todos iam para o Hades, todos. Mas olha só, novamente, um anjo querubim, um guarda das portas, vai perguntar, quem é este Rei da Glória? Aí aquele que está entrando está dizendo, o Senhor. Uau, Adonai, Elion, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Presta atenção, aqui existem duas pessoas, o Rei da Glória, que está do lado de fora, e aonde que está entrando, que portas eternas? O céu. Esse Rei da Glória, o poderoso na batalha, o Deus forte, ele está do lado de fora. Agora, quem está guardando as portas não conhece ele. Você está prestando atenção? Porque está perguntando, quem é? Ele não conhece. A Bíblia fala, lá onde nós lemos, 1 Pedro 3,20, que os anjos indagam conhecer o mistério de Cristo. Os anjos, eles não são oniscientes, eles não estão em todos os lugares no mesmo momento. Cristo ressurreto era um mistério também para os anjos. Então aqui nesse contexto, esse anjo que está guardando, deve ser um anjo com muita autoridade, ele está perguntando, peraí, quem quer entrar aqui? Quem é este Rei da Glória? Ele não conhece, é um mistério para ele. E este Rei da Glória não está pedindo, está dando uma ordem a levantar, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. O rei vai entrar e ponto. Ele não está pedindo, ele está entrando, mas ele está do lado de fora. Você está entendendo? Agora, vamos lá para Apocalipse capítulo 5. Aqui é a chave de tudo. Jesus, quando morreu, ele foi para o Hades. Fazer o quê? Pregar para os espíritos, dar testemunho de que eles falharam e que eles estão condenados. Eles foram dar testemunho da palavra de Noé para aqueles que não creram. 1 Pedro 3, 19, 20 e 18. Ele vai dar isso. Agora, ele também, Efésios 4, 8 e 9, ele levou o cativo o cativeiro. Ele humilhou publicamente lá no inferno os espíritos malignos, potestades, está referindo a legiões de demônios. Ele expôs publicamente na obra da cruz. Bem, agora ele já pegou os cativos, agora está subindo para o céu, está dando uma ordem para abrir as portas do céu. Ele está do lado de fora. Olha o que vai dizer Apocalipse
versículo 4, o capítulo 4 vai dizer assim, João vai dizer assim, ó, e eis que olhei para o céu e havia uma porta aberta. Primeiro ponto, a porta estava aberta. Quando a Bíblia diz que a porta estava aberta, é porque a porta estava fechada. Ela se abriu. Então ele viu uma porta aberta. Olha o que vai acontecer no capítulo 5. E vi na mão direita, capítulo 5 de Apocalipse, e vi na mão direita do que estava sentado no trono. Quem está sentado no trono? Quem que você acha? Aqui é Deus. Sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi também um anjo forte, olha o que João viu. E vi também um anjo forte, apregoando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? João viu um anjo forte bramando em alta voz. Eu imagino que este anjo é o mesmo anjo protetor, ou da mesma classe de anjos protetores com autoridade, porque esse anjo está gritando diante daquele que está sentado no trono, que tem um livro, que tem 7 selos. Esse anjo está gritando para o céu e para a terra e debaixo da terra. Esse anjo está gritando. A sua voz é tão poderosa que o céu, a terra e o inferno ouvem a voz dele. Olha só o que ele vai dizer. E vi também um anjo forte apregoando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar o seu selo? Versículo 3. Ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem de olhar para ele. Ninguém foi encontrado. Ninguém foi encontrado. Ninguém foi encontrado. Está entendendo? Ninguém foi encontrado digno de abrir esse livro no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Pergunta para o texto: aonde está Jesus? Ou, outra pergunta muito importante: nem Jesus é digno? Jesus não é digno de abrir esse livro? Ele não é digno, porque esse livro é o livro da história da humanidade. Mas esse é outro estudo. Mas esse livro aqui é o livro da humanidade. O pecado da humanidade, os erros da humanidade, a destruição final da humanidade está dentro desse livro. E o anjo está perguntando. Cristo é um mistério para os anjos. Os anjos não sabem de Cristo. Então o anjo está perguntando, está dizendo: quem é digno? Aí o versículo 3 vai dizer: ninguém foi achado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ou seja, nem Cristo é digno de abrir. Olha o versículo 4. Então, João vai dizer: então eu chorei muito. Por que eu chorei muito? Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. João começa a chorar chorar porque não foi encontrado ninguém digno, nem de abrir e nem de olhar. Uau! Aonde está Cristo? Lembra? Salmo 24:7 é um paralelo com Apocalipse do que estamos lendo. O Rei da Glória está do lado de fora, dando uma ordem: abri, levantai a porta das vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Por que ele não foi encontrado nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra? Porque ele não estava no céu, ele está do lado de fora da porta. Ele não está na terra, ele está do lado de fora nas alturas. E ele já não está no Hades, ele não está no inferno. Ele já levou todo o cativo do inferno. Ele já levou os cativos do Hades. Não vou dizer inferno para não achar que Abraão estava no inferno dos santos. Do Hades. Ele levou tudo. Ele não está no céu, ele não está na terra e ele não está debaixo da terra. Por isso não foi encontrado ninguém digno. Então João vai dizer: então eu chorei muito. Mas olha só o versículo 5. E disse um dos anciãos: não chore. Aí está o leão da tribo de Judá. Acaba de entrar no céu, aquele que está do lado de fora dando uma ordem: abre a porta, abre a porta. Eu imagino os anjos não entendendo e não querendo abrir, mas a glória e o poder abrindo as portas do céu sem a permissão dos anjos. Talvez os anjos não queriam abrir. Eu imagino, não está escrito, a opinião minha. Eu imagino a glória de Cristo chegando com milhares e milhares e milhares e milhares de salvos atrás. Ele entrando no céu, neste momento, as portas se abrindo. E então um dos anciãos vai dizer: não chore. Aí está. Não estava, porque não foi encontrado, mas agora ele está. Aí está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu. Por isso ele é o que vence a batalha lá de Salmo 24, o poderoso na guerra. Ele venceu
para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha o versículo 7. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Eu busquei essa palavra aqui para ver se era tomou mesmo, porque eu achei assim, falta de educação. Será que ele tomou? Sim, amado. No original é ele tomou. Aqui a palavra tomou é ele não pediu, não foi favorecido, foi por merecimento, foi por direito. Ele tomou o que era dele. Por isso ele tomou, ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Ao versículo 8. Assim que tomou o livro, de novo, ele tomou o livro da mão do pai dele. E tomou o livro, assim que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram diante dele e adoraram. Quando o ser celestial viu que ele tinha poder para tomar algo da mão de Deus, que está sentado no trono, eles reconheceram, é Deus. Uau, é o próprio Deus, só Deus pode fazer isso. Então quando ele entrou, ninguém fez nada. Quando ele estava bramando lá, abriram portas, ninguém fez nada. Mas quando ele tomou o livro, foi lá no trono e tomou o livro da história da humanidade, a sua história e a minha história, os nossos erros, foi lá e tomou, todos eles adoraram. Porque eles reconheceram que era o próprio Deus, o Filho de Deus. Olha o versículo 9, amados. Aqui eu termino aqui nesse versículo 9. E eles quem? Não são anjos, amados. Presta atenção aqui no versículo 9. Sabe quem está cantando aqui? Ó? E cantaram um cântico novo. Por que novo? Porque eles não estavam no céu. É um canto que nunca se ouviu antes. Uma melodia que nunca se ouviu antes do céu. Por isso é novo. E eles cantavam um novo cântico dizendo... Eu quero que você agora imagina, eu vou te mostrar aqui, quem está cantando é os cativos. O cativo que saiu do cativeiro, Jesus foi lá buscar os cativos do cativeiro. Os cativos estão cantando. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Homens, não anjos, homens de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus nos constituístes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluia! Este é o momento que os salvos do Antigo Testamento, de Adão até João Batista, todos eles, os reis Davi, os profetas, Abraão, as 12 tribos, os apóstolos, todos eles estão ali dizendo, digno eres de abrir, ó Cordeiro, porque com teu sangue nos compraste. Mas agora quero te deixar uma outra revelação aqui também, que o Espírito de Deus nos revelou, é que aqui não são só os santos do Antigo Testamento. Não, por quê? Porque na eternidade não existe passado. Na eternidade não existe os antigos e os novos. Na eternidade todos os dias são. É um eterno presente. Então aqui junto, cantando com Jesus, junto com Abraão, junto com Davi, junto com o ladrão da cruz, eu também posso crer que o meu avô está aqui, que o meu pai está aqui, que a minha avó está aqui, que a minha tia está aqui, que todos aqueles santos salvos que já foram, que já partiram com Deus, está aqui cantando essa canção. Com teu sangue me compraste para Deus e me constituístes rei, sacerdote. Tu és digno, ó Cordeiro de Deus. Aleluia. Um dia nós cantaremos essa canção, amado. Os antigos do Novo Testamento, eles já cantaram essa canção. Os nossos familiares que já partiram com Deus, eles cantam essa canção. E um dia nós também, quando nós deixarmos esse corpo e morrermos e entrar na eternidade, nós nos uniremos com eles e cantaremos essa canção. Porque na eternidade não existe passado, todos os dias são. Essa é a nossa esperança. Este é o capítulo da consolação. Este é o nosso final. No final de tudo, não importando como foi a sua vida aqui na terra, se você acreditou, se você se arrependeu, se você entregou a sua vida para Jesus, o seu final será isso aqui, ó.
e cantavam um novo cântico, dizendo: digna de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste. Aleluia! Este é o momento que Jesus chega no céu, as portas eternas se abriram e ele entrou no céu com todos os salvos, com a igreja. Com a igreja. Agora sim, lá no versículo 11, os anjos vão cantar, os animais vão cantar. Olha só, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, que era o número deles, milhões de milhões, milhares de milhares, e que com alta voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. Então ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele existe, dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todo sempre. Aleluia. Jesus, quando ele morreu, ele foi para o inferno buscar os santos e levar para o céu. E esse é o dia que, quando eles chegaram lá no céu, para nós já chegaram, porque nós estamos na temporalidade, nós estamos no cronos, mas quando nós entrarmos nessa eternidade, nós faremos parte deste dia, deste grupo. Um dia nós, isso aqui está falando do nosso futuro. Para nós não aconteceu, porque ainda nós estamos aqui, mas para os que já foram, está acontecendo nesse exato momento. Na eternidade não existe passado. Por isso aquele dia, lá na cruz, Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Hoje, referindo a alma dele, para ele. Mas para os que ficaram na terra, demoraram 3 dias. Porque na terra existe um processo. Na eternidade, todos os dias são. Amém? Espero que essa palavra tenha trazido esperança para você. Essa palavra fala do final dos seus dias. Apocalipse 5 é o versículo, é o capítulo da consolação. O nosso final será feliz. Amém? Na próxima aula nós vamos os lugares acima de todos o céu. Aonde está Cristo hoje? Nós fomos lá no Hades e nós fomos lá no paraíso. Na próxima aula nós vamos num lugar acima do paraíso, aonde está Cristo. Amém? Deus te abençoe, que essa aula seja de edificação para você. Compartilhe esse vídeo, amados, com aqueles que estão tristes porque perderam algum ente querido. Compartilhe, eles precisam saber que eles que partiram com Cristo cantam e cantaremos junto um cântico novo no céu. Deus te abençoe.